Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem com vocês. E aí, vamos lá começar mais uma aula. Vamos agora falar sobre operações com números inteiros e números racionais. Tá certo? Meu nome é Marcos Charleson e vamos lá. Vamos falar aqui sobre a raiz quadrada de um número inteiro. Tá? Raiz quadrada, vocês já têm a noção, vocês já viram, tá? No ano anterior. Agora a gente vai ver a raiz quadrada de um número inteiro. Vamos aqui relembrar alguns conceitos de raiz, tá certo? Vou ler aqui um pouco com vocês, explicar, tá certo? Então, vamos lá. Nas operações que mostramos nesse capítulo, temos sempre uma operação inversa da outra, como ocorre na subtração em relação à adição e na divisão em relação à multiplicação, tá? Então, o que são operações inversas? Como eu já falei para vocês, são aquelas operações, tá? Que desfaz o que uma faz. A adição desfaz o que a subtração faz e vice-versa. A multiplicação, o que a divisão faz, vice-versa, certo? Assim, também não é diferente com a potenciação, tá? Sendo que a radiciação é essa operação inversa, tá? Um exemplo simples da aplicação dessa operação pode ser observado na situação a seguir. Então, vamos ver a situação a seguir aqui para entendermos aí um pouquinho mais sobre radiciação. Um determinado teatro tem as cadeiras dispostas formando uma região quadrada. Tá? Quadrado, raiz quadrada, então tem uma relação. De tal forma que o número de cadeiras por fileira é igual ao número de fileiras. Então, uma região quadrada, o número de fileiras é igual ao número de cadeiras. Então, se forem no total 144 cadeiras, quantas são as fileiras? Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, devemos pensar em um número que multiplicado por si mesmo, tá? Então, a gente está falando de uma região quadrada, eu quero saber quantas cadeiras cabem ali dentro, tá? Quantas fileiras tem, quantas cadeiras tem. É só eu pegar o comprimento, tá? Quando eu quero saber uma região quadrada, o comprimento e multiplicar pela largura. Sabendo que é uma região quadrada, os lados são idênticos, tá? São iguais, têm a mesma medida. Então, tem que ser um número que seja multiplicado por ele mesmo, porque lados idênticos têm a mesma medida. Então, o número tem que ser multiplicado por ele mesmo, tá certo? Tem que ser o número tem que ser igual. Então, eu vou multiplicar um número por ele mesmo, certo? E eu tenho que obter o resultado 144. Eu vou chamar esse número de x, certo? Então, x vezes x tem que dar 144. Qual é esse número que eu estou procurando? Vamos ver. No entanto, podemos escrever essa sentença utilizando a potenciação. Aí vocês estão lembrados? Aqui eu tenho x vezes x, tá? Aí eu posso utilizar uma propriedade da potenciação, que me diz que se eu tiver uma multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui eu tenho x vezes x, cada expoente aqui, quando não aparece, vocês sabem que é 1. Então, 1 mais 1, 2. X ao quadrado é igual a 144. Com isso, chegamos à pergunta: que número elevado ao quadrado resulta em 144? Certo? Olha aqui, o número multiplicado por ele pode ser colocado da seguinte maneira: um número multiplicado por ele pode ser colocado como um número elevado ao quadrado, certo? Então, lembre-se disso. Com isso, chegamos à pergunta: que número elevado ao quadrado resulta em 144? Em outras palavras, devemos determinar qual a raiz quadrada do número 144, certo? Matematicamente, escrevemos da seguinte maneira: por que aí? Um número elevado ao quadrado dá 144 e agora eu vou utilizar a raiz quadrada, porque, como eu tinha falado para vocês, eu vou utilizar a operação inversa. Agora, o que o x ao quadrado fez foi pegar um número, elevar ao quadrado, dá 144. Agora eu quero desfazer. Qual a operação inversa da potenciação, como a gente viu, a radiciação. Então, vou pegar aqui e utilizar agora a radiciação. Eu elevei ao quadrado, então eu vou tirar raiz quadrada, certo? Elevei ao quadrado,
tiro raiz quadrada. Então, elevei um número ao quadrado, deu 144. Agora eu quero achar esse número. É só eu tirar a raiz quadrada, eu quero fazer o retorno, quero voltar. Tá? Então, raiz de 144, raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12 dá 144. Então, o número que a gente queria achar aí, o número de fileiras, é 12, certo? Então, tenho 12 fileiras, cada fileira tem 12 cadeiras. 12 vezes 12, 144. Tá? Aqui está explicado. Então, vamos lá. Vamos aqui prosseguir. Na escrita da raiz quadrada, temos o radical aqui em vermelho, tá? Que é o símbolo. O radicando, que é o número que eu estou tirando quero encontrar a raiz, tá? O radicando, o número que está aqui dentro. E o resultado chamo de raiz. Para povos antigos, a origem de certos números naturais estavam em outro número natural. Nesse sentido, entendiam que a origem do número 4, a raiz do número 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Do 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Do 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, origem, raiz, tá? Lembre-se disso aí. E assim por diante. No entanto, perceba que cada origem, cada raiz, está elevada ao quadrado. Daí o termo raiz quadrada. O símbolo, tá? Esse símbolo aqui, seria, para alguns estudiosos, a letra R da palavra radix, raiz em latim, estilizada. Tá? Então, é uma letra estilizada, o R estilizado, que deu origem ao símbolo da radiciação, tá? É o radical. Muitos números não têm uma raiz quadrada exata. Por exemplo, o número 8 não tem raiz quadrada exata, pois não há número natural que elevado ao quadrado resulte em 8. Sobre esse tipo de raiz, falaremos em momento oportuno. Tá? Então, fica para outra hora nós falarmos desses números que não têm raiz exata. Agora, nós iremos trabalhar apenas com números que têm raízes exatas. Tá? Aí vamos lá aqui. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 elevado ao quadrado dá 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 elevado ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 elevado ao quadrado dá 49. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 elevado ao quadrado dá 121. Vamos aqui prosseguindo. Aplicando esse conceito no conjunto dos números inteiros, vamos pensar em um número inteiro que elevado ao quadrado resulta em 36. Se pensarmos bem, encontraremos não apenas um, mas dois números que são a solução para essa questão. O mais 6 e o menos 6. Por quê? Olha que mais 6 elevado ao quadrado, a gente estava estudando multiplicação de números inteiros. Mais 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que mais 6 vezes mais 6, tá certo? A gente viu isso lá no início. Mais 6 vezes mais 6, repito, tá? Os sinais são iguais, eu faço o jogo de sinal, mais vezes mais vai dar mais, então vai ser positivo o resultado, 6 vezes 6, 36. E menos elevado ao quadrado, olha, sinais iguais, elevado ao quadrado, elevado a um expoente ímpar, sempre vai dar o resultado positivo. Então, eu tenho aqui menos 6 elevado ao quadrado, menos vezes menos, dá mais, dá positivo, e 6 vezes 6, 36. Então, nós temos que a raiz de 36, raiz quadrada de 36, nos números inteiros, no conjunto dos números inteiros, tem dois resultados, mais 6 e menos 6. No entanto, o resultado de uma operação matemática, como a radiciação, deve ser único. Então, vamos lá. Assim, por definição, então, vamos utilizar isso aí como uma regra, tá? Temos que apenas o 6, ele é raiz quadrada de 36. Ou seja, raiz quadrada de 36, nós iremos utilizar apenas o 6. Tá? Nós iremos desconsiderar como uma regrinha, tá? O menos 6. Podemos observar também, seja qual for a base de uma potência de expoente 2, uma base não nula, a potência será sempre positiva, que eu já tinha falado para vocês. Tá? Então, se o expoente for par, a base for não nula, a potência será sempre positiva.
Logo, não temos radicando negativo, tá? Então, não temos um radicando negativo. Como exemplo temos raiz quadrada de menos 4. Lê-se raiz quadrada de menos 4, tá? Não pertence aos números inteiros. Aqui, ó. Esse sinal de pertence com tracinho, então não pertence, tá? E aqui o símbolo do conjunto dos números inteiros. Então, o menos 4, raiz de menos 4, raiz quadrada de menos 4, não pertence ao conjunto dos números inteiros. De maneira geral, então, dizemos que a raiz quadrada exata de um número, quando existe, é um número inteiro não negativo, elevado ao quadrado. Resulta no número inicial, no radicando, tá? Então, vamos lá dar continuidade agora às expressões numéricas. As expressões numéricas, pessoal, é só a gente se lembrar aqui de algumas regrinhas, tá? A sequência, primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Aqui a gente tem um exemplo. Vou pegar aqui, ó, essa expressão 9 mais menos 3 vezes mais 2 mais menos 18 dividido por menos 6. Resolução, aqui, ó. Primeiro eu vou resolver a multiplicação e a divisão, tá? Mais vezes menos vai dar menos, 3 vezes 2 vai dar 6, menos dividido por menos vai dar mais, 18 dividido por 6 vai dar 3. E aqui, ó, fica facinho para a gente resolver, tá certo? Faço o jogo de sinal, que está fora com quem está dentro, tá? Vai ficar mais com menos, vai ficar menos. 9 menos 6, o 9 tem o sinal positivo, ele é o maior módulo, então eu repito o sinal do maior módulo. E aqui, ó, mais 3 mais 3, isso tudo tem o sinal positivo, então vai ser o resultado positivo. 3 mais 3, 6 positivo, tá? Os outros eu vou um pouquinho mais rápido, mas qualquer dúvida, pode entrar em contato. AB, a gente tem aqui, ó, 5 mais menos 3 elevado ao quadrado, mais raiz quadrada de 16, menos 17 vezes 2. Então, vou resolver primeiro a potenciação e a radiciação aqui, ó. Depois, aqui, menos 3 elevado ao quadrado, todo número, tá? Elevado ao quadrado, a um expoente par, um número não nulo, sempre vai dar positivo. Aqui, raiz quadrada de 16, 4, porque 4 vezes 4, 16. Depois, resolvo a multiplicação e depois as adições e subtrações, na ordem que elas aparecerem. E, como resultado, vou ter menos 16. Para resolver bem uma expressão, devemos escrever todos os passos, tá? Então, é interessante, pessoal, vocês escreverem todos os passos que forem fazendo. E fazer passo a passo, devagarinho, tá? Sem pressa, porque a pressa acaba nos atrapalhando. Vamos lá, uso de sinais de associação. Agora, relembrando, primeiro eu vou eliminar parênteses, depois chaves, depois colchetes, desculpa, parênteses, colchetes e, por último, chaves. Veja alguns exemplos com o uso de sinais de associação. Olha, então, primeiro vou resolver as operações que estão entre parênteses, tá? Depois, as expressões em colchetes, tá? E, por último, aqui não tem, mas se tivesse, por último, chaves. Aqui a gente só está recordando, tá? Aqui também, ó, tem essa outra expressão aqui, gigantesca, mas não tem problema nenhum. É só ir resolvendo passo a passo, devagarinho, sem pressa. Primeiro vou resolvendo os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves, tá certo? Lembrando, potência e raízes primeiro, tá? Lá dentro dos parênteses, se tiver. Depois, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração, tá certo? Então, não vou me estender aqui, tá? Aqui está todo passo a passo feito, bem explicadinho para vocês. Podem acompanhar aí no livro. Mas qualquer dúvida, pode entrar aí em contato, tá certo? Mas aqui está tudo explicadinho.
passo a passo, resolvendo os parênteses, colchetes e chaves, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos seguir aqui agora, dando introdução aos números racionais, tá? O que são os números racionais? São números que são escritos na forma de uma fração, de uma razão, tá? Vamos aqui, ó, os números inteiros indicam, como o nome já diz, quantidades ou medidas inteiras, que é o que a gente estava estudando. Agora a gente vai introduzir aos números racionais. No caso de medidas consideramos certa unidade padrão, como um palmo, um passo, ou principalmente unidades mais convencionais, como o metro, certo? No entanto, nem sempre as medidas são inteiras nessas unidades, sendo necessário criar a escrita de números que representam parte de inteiros. Após muitas tentativas ao longo da história da humanidade, partindo de várias civilizações, duas formas de escrita consolidaram-se, a fração e o número decimal. Além delas, temos outros formatos de escrita, como a porcentagem, que são variações da escrita fracionária ou decimal, certo? Então, porcentagem, fração, números decimais são escritas de forma diferente do mesmo conteúdo. Aí, no sexto ano, nós estudamos essas formas de escrita, tá? De porcentagem, de decimais e de frações. Agora, a gente vai ampliar um pouquinho a base do nosso conteúdo, tá? Sobre os números negativos. Agora, a gente vai também implementar os números negativos no conjunto dos números racionais. A gente só tinha estudado com os números naturais no sexto ano. Agora, a gente vai ampliar nosso conhecimento com os números negativos. Então, a fração 2/5 indica o que chamamos de razão, de 2 para 5. Trata-se de um número racional, que recebe esse nome por ser representado pela razão entre dois números. Tá? Racional vem de razão. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O conjunto dos números racionais tem como símbolo a letra Q, estilizada. Então, esse aqui, ó, que estilizado é a letra que representa o nosso conjunto dos números racionais. Isso tem uma explicação. Toda fração está relacionada com a divisão do numerador pelo denominador. Então, toda fração, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, toda fração é uma divisão. O numerador pelo denominador, o de cima pelo de baixo. Tá? Então, aqui, ó, 6, tá? 6/3 é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2, que é o quociente, que é o resultado. E o resultado dessa divisão chama-se quociente, cuja inicial é a letra Q. Tá? Recorda essa ideia no exemplo da fração aparente, que eu mostrei a vocês. Então, a letra Q vem de quociente. Ela representa o conjunto dos números, tá? Desses números racionais. Na fração, temos uma razão entre os números 6 e 3, que corresponde a uma divisão de 6 por 3. Uma das ideias elementares de fração é que ela representa parte de um todo. Veja um exemplo da fração na representação geométrica. Aqui, ó. Isso aqui é a representação geométrica, quando eu faço um desenho para representar a fração. 3/5, tá? Então, eu tenho 3 partes de 5, que eu pintei aqui, ó, vai estar em cima e o todo vai estar embaixo. Temos 3 no numerador, tá? O numerador é o 3, ele indica o total de partes consideradas do inteiro, tá? Então, o que a gente considerou, que a gente pintou, e o 5 denominador, que indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Vamos lá. Além dessa representação geométrica, o número racional pode ser localizado na reta numérica. Agora sim, agora cada vez melhorando. Considerando-se a distância entre números inteiros consecutivos como uma unidade. Então, ó, -2 até o -1 eu tenho uma unidade. Do -1 até o 0, uma unidade. Do 0 até 1, uma unidade. Do 1 até o 2, uma unidade. Aí eu quero localizar aqui, ó, esses pontos. O A, que é 2/3, o B, que é 1/5, o C, que é -1/4, e o D, que é 4/3. Agora aqui, ó, 2/3
Se eu fizer a divisão, eu vou encontrar um número, tá? Próximo aqui, ó, entre o 0 e o 1, mais próximo do 1, tá certo? Mais próximo do 1. Se eu dividir 1/5, eu vou achar um número bem próximo aqui do 0, que vai ser o 0,2, bem próximo mesmo. O menos 1/4, olha, que ele é negativo, então ele vai estar antes do 0. Menos 1/4, tá? 0,25, ele está próximo do 0, certo? Então vai ficar aqui. E o 4/3, quando eu faço da divisão, dá 1, 1 e um pouquinho. Aí eu vejo que ele é menor do que 1,5. 1,5 ficaria aqui ó, no meio. Aí eu coloco ele para aqui, tá certo? Um pouquinho, bem pertinho do 1. E, pessoal, dando continuidade aqui, tá? Então, quando eu quiser localizar os pontos, as frações, tá? Na reta numérica, é só o dividir de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador, encontrar o valor e achar onde é que ele vai estar localizado, tá? Localizar ele aqui na minha reta numérica. Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora vamos falar sobre a adição e subtração de números racionais. Tá? As operações com frações já foram apresentadas em anos anteriores, mas agora a gente vai dar aquela ampliada, tá? A gente vai para os números negativos. Vamos lá. Adição de números racionais na forma fracionária. Na adição de números racionais dados na forma fracionária, temos basicamente duas situações, denominadores iguais ou denominadores diferentes. Então, a gente só trabalha com essas duas situações, quando são iguais ou quando são diferentes. Então, vamos lá, vamos ver aqui algumas situações. Uma cozinheira está preparando duas receitas. Na primeira, ela deve usar uma quantidade de farinha de trigo, que corresponde, tá? Correspondente a 3/4 de xícara. Na segunda, a quantidade a ser usada é de 2/4 de xícara. A quantidade total de farinha a ser usada nas duas receitas é de 5/4 de xícara. Certo? Por quê? Olha, 3/4 ela usou, depois usou mais 2/4. Quando eu vou fazer adição de frações com o mesmo denominador, eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, 3 mais 2, 5, e repetir o denominador, 4. Tem gente que erra e soma os denominadores aqui. Não pode, tá? Denominador igual, eu apenas repito, certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Observe que adicionamos os numeradores e conservamos o denominador comum. Nesse caso, em que temos uma fração imprópria, como resultado, ainda podemos transformá-la em um número misto, deixando claro quantas xícaras inteiras serão usadas. Assim, ó, 5/4 eu tenho, tá? Eu faço a separação aqui, ó, 5/4 vai ser 4/4 mais 1/4. 4/4, 4/4, tá certo? Nada mais é do que 4 dividido por 4, ou seja, 1, ó, 1. E sobrou ainda 1/4 de xícara. Ou seja, uma xícara inteira e 1/4 de outra xícara. Essa situação se repete para frações negativas. Veja, vamos ver aqui uns exemplos, tá? Menos 2/7 mais 8/7. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Repito o denominador, tá? Os 7, que são iguais aos denominadores, e vou fazer a operação aqui com os numeradores. Menos 2 mais 8. Olha, aqui eu vou repetir o sinal do maior módulo, é positivo, aqui eu não preciso colocar, tá? Mas se quiser posso colocar. E, como são diferentes, eu subtraio. 8 menos 2, 6. Então, 6/7. Aqui, ó, menos 4 nonos mais menos 1 nono. Ah, o que é que eu faço aqui? Ó? Repito os numeradores, os denominadores, 9, quer dizer, os denominadores, o 9, e vou fazer as operações com os dos numeradores. Menos 4 mais menos 1. Aqui eu posso fazer ó, um joguinho, ó, mais com menos, vai ficar menos, menos 4 com menos 1, menos 5. Então, menos 5 nonos. Olha, quando eu vou colocar o sinal de negativo da fração, eu coloco ela
antes da barrazinha, tá? Da barra de fração. Coloco o sinal antes, tá bom? Para indicar que a fração é negativa. E não o numerador, tá? O denominador, eu coloco aqui para indicar a fração como negativa. Letra C aqui, menos 5 trezeavos mais 10 trezeavos mais menos 1 trezeavos. Repito o denominador 13 e faço a operação com o de cima. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Mais sucinto para adiantarmos aqui. 4 trezeavos. É só vocês fazerem aí as operações para tirar essa dúvida. Se tiver alguma dúvida ainda nesse resultado. Exemplo 2. Ainda considerando o exemplo anterior, suponha que serão usadas as seguintes quantidades de xícaras. 3/4 de xícara na primeira receita e 5/8 de xícara na segunda receita. Para descobrir a quantidade total de farinha medida em xícaras, devemos adicionar as duas frações. Então, vou saber o total, né? Tenho que adicionar. Porém, os denominadores não são iguais. Nesse caso, para que seja possível efetuar a adição, devemos lembrar da ideia de frações equivalentes, aquelas frações que têm o mesmo valor, se equivalem, tá certo? Valem a mesma quantidade, isto é, aqueles que representam a mesma parte do todo. Lembre-se de que podemos obter uma fração equivalente a outra fração dada multiplicando ou dividindo o numerador e denominador por um mesmo número, diferente de zero. Veja alguns exemplos. Então, para eu achar frações equivalentes, eu posso multiplicar por um mesmo número o numerador e o denominador, ou dividir, tá certo? Então, eu vou achar aí frações equivalentes. Então, aqui eu tenho 2/3, tá? Aí eu quero achar a fração equivalente a 2/3. Multiplico por 2. Eu vou ter 4/6, tá? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Agora eu quero encontrar outra fração. Vou multiplicar a 2/3 por 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 20 30avos. Então, 2/3 representa a mesma quantidade que 4/6, que representa a mesma quantidade que 20 30avos, tá certo? São frações equivalentes. Na prática, devemos buscar frações equivalentes às frações dadas que têm um denominador comum. Então, denominador comum, eu vou utilizar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Vou achar o menor múltiplo comum dos denominadores. Então, vamos lá. O MMC entre 4 e 8 vai ser 8. Olha, o 4 ele é divisor de 8, tá? O 8 é múltiplo de 4, então eu vou pegar e já sei aqui, eu nem preciso fazer o MMC, eu já sei que o mínimo múltiplo comum vai ser 8, tá? Então, o maior, se um for divisor do outro, então aquele que é divisível, ele vai ser o meu MMC, certo? Vamos lá. Agora, 3/4, eu vou pegar uma fração equivalente. A fração equivalente, ó, vai ser 6/8. Por quê? Ó? Eu pego aqui, coloco o 8, meu novo denominador, não é isso? Divido por 4, que vai dar 2, multiplico por 3, que vai dar 6. Posso fazer isso. Ou, como eu encontrei o denominador, que é 8, eu acho um número multiplicado por 4, que dê 8, que é 2. Assim, eu tenho que multiplicar embaixo também em cima. 2 vezes 3, 6. Esses dois modos eu posso utilizar. Logo, temos 11/8 de xícara, que correspondem, tá? Vou transformar aqui em fração mista, uma xícara, 8/8, mais 3/8. Isso vai dar 11/8. Então, 8/8 é 1. 3/8 é o que sobrou. Então, uma xícara e 3/8 de outra xícara. Ou seja, 11/8 é igual a 1 3/8. 1 inteiro e 3/8. Transformei em fração mista. Certo? Veja exemplos envolvendo frações negativas. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá certo? Tiro MMC entre 3 e 2. Como não tem aqui múltiplos, eles são primos entre si, tá? Tiro MMC, vai dar 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Sinal, eu repito aqui os sinais, tá? 4 menos 3, 1. Aqui, pessoal, não vou me estender, tá certo?
8 e 5, eu tiro o MMC, vai dar 40. E as operações vou fazendo. Não vou me estender para o vídeo não ficar mais longo, tá certo? Então, façam aí, refaçam aqui essas operações. Qualquer dúvida, tá certo? É só entrar em contato. Mas esse conceito aqui é de sexto ano e eu só estou utilizando o conceito que a gente já viu com números negativos. Fazer jogo de sinais, tá? Para dar continuidade. Aqui, ó, ele fez um jogo de sinal mais com menos. Ficou menos para eliminar esse parênteses, tá certo? Eliminei esses parênteses aqui, ó, fez o jogo de sinal mais com menos. Fica menos, tá? Sinais diferentes. Fica negativo, sinais iguais, ficaria positivo. E aqui foi resolvido a operação. Subtração de números racionais na forma fracionária. A subtração, tá? Observando os exemplos anteriores sobre a adição de números fracionários negativos, percebemos que alguns cálculos, dependendo das parcelas, são equivalentes a subtrações. Então, o que a gente estava fazendo nada mais é do que algumas adições e subtrações também. Lembre-se que, na prática, o algoritmo é o mesmo. Calcula-se a diferença para as frações de mesmo denominador e igualam-se os denominadores por meio da escrita de frações equivalentes, tá? Então, aqui, ó, frações que têm denominadores diferentes, tiro o MMC, 7 e 2 vai dar 14, tá? E acho as frações equivalentes. 14 dividido por 7 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. 14 dividido por 2 vai dar 7, 7 vezes 1, 7. Tá? E faço as operações. 2 menos 7, tá? Olha aqui, o maior módulo é o 7, então eu repito o sinal dele. Como eles têm sinais diferentes, eu subtraio. Então vai ficar 5 menos 5 14avos. E assim, pessoal, por diante, tá? Para a gente não se prolongar. Vamos lá para nossas última parte aqui, que é falando sobre propriedade da adição de números racionais. A gente tem a propriedade do fechamento, a primeira propriedade. A soma de dois números racionais é também um número racional, sendo A e B. Dois números racionais, temos essa relação aqui, tá? Então, o que ele está dizendo é, toda vez que eu fizer uma adição de números racionais, isso sempre vai dar um número que pode ser escrito na forma de fração, tá? Sempre vai dar um número racional, tá? Propriedade comutativa. Aquela propriedadezinha que eu faço A mais B é a mesma coisa que B mais A, ou seja, se eu mudar o lugar das parcelas aqui, tá? Se eu mudar o posicionamento das parcelas, o resultado vai continuar sendo o mesmo. 3 sétimos mais 2 sétimos é a mesma coisa que 2 sétimos mais 3 sétimos. Isso vai dar 5 sétimos, tá certo? Então, isso daí, se eu mudar a parcela na adição de frações, não irá alterar o resultado. A terceira propriedade, associativa. Na adição de mais de duas parcelas, sendo elas números racionais, podemos associá-las de diversas maneiras. Considerando A, B e C três números racionais, temos, tá? A, B e C pertencentes aos racionais, A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais C, ou seja, eu posso somar duas parcelas e depois que eu achar o resultado, somar a terceira, ou então somar as duas últimas e depois somar a primeira. O resultado vai dar o mesmo, tá? Então aqui, ó, 6 décimos mais 1 décimo mais 2 décimos. Olha, está dentro dos parênteses, então vou resolver eles primeiro. 6 mais 1, 7, 7 décimos, tá? Somei direto porque os denominadores são iguais. 7 décimos mais 2 décimos vai dar 9 décimos. Agora vamos ver aqui desse outro lado. 1 décimo mais 2 décimos vai dar 3 décimos. Mais 6 décimos, 9 décimos. Então o resultado continua sendo o mesmo. Quarta propriedade, elemento neutro. No conjunto dos números racionais, 0 é o elemento neutro da adição, sendo A um número racional temos. Então vamos aqui, vamos logo para o exemplo. Ó. Menos 3 quintos mais 0 é a mesma coisa que 0 mais menos 3 quintos. O resultado vai continuar o mesmo, porque 0 na adição de números racionais é elemento neutro, não vai alterar o resultado. A quinta propriedade, elemento oposto. Todo número racional admite um elemento oposto. A soma de um número com seu oposto resulta 0. Tá? Sendo A um número racional, seu oposto será menos A. Assim, tá? Vamos pegar aqui já o exemplo. Menos 2 sétimos. Qual o número que eu adiciono ao menos 2 sétimos para dar 0? O mais 2 sétimos.
tá certo? Então, menos 2 sétimos mais 2 sétimos, vai ficar aqui, ó, menos 2 mais 2 igual a 0. 0 dividido por 7, lembrando, ó, aqui eu não vou adicionar nem nada, tá? Só repito o denominador, vai dar 0 sobre 7 e 0 dividido por 7, lembrando, toda fração é uma divisão do numerador pelo denominador. 0 dividido por 7, ou seja, vou dividir nada para 7 pessoas, vou ficar com nada, tá certo? E ficamos por aqui, tá, pessoal? Espero que tenham compreendido o conteúdo. Ficou um vídeo um pouquinho longo, mas dê uma pausa aí, tá? Quando descansar um pouquinho, volta se não entender e qualquer dúvida, pode entrar em contato. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais.